Bom dia. Bem-vindos a este webinar. Primeiramente, quero me desculpar pela falha no horário e agradecer vossa compreensão por aguardarem na sala. Apesar de vários conhecidos estarem presentes, permitam-me apresentar. Meu nome é Arnaldo Santos e sou gerente de vendas da IDIADA Brasil. É um prazer tê-los neste webinar, onde será compartilhada como a utilização de modelos paramétricos em ambiente de simulação virtual pode ajudar no desenvolvimento de produtos, gerando ganhos financeiros e de tempo. Peço atenção para algumas instruções para o evento. Por gentileza, mantenham seus microfones no mudo durante toda a sessão. Esta sessão será gravada e posteriormente veiculada na página do YouTube da IDIADA. Peço que as perguntas sejam direcionadas via chat e, ao final, teremos uma sessão exclusiva para perguntas e respostas. Os deixo com um pequeno vídeo da IDIADA. Institucional. Queria fazer uma pequena introdução sobre a IDIADA, uma apresentação. A IDIADA é um parceiro global da indústria da mobilidade automotiva e tem construído seu sucesso há mais de 30 anos sobre alguns pilares. Um time técnico altamente experiente e engajado, envolvido nas tendências de mercado, e hoje somos mais de 3.000 funcionários. Instalações de teste de última geração, constante impulso para a inovação, presença global que nos permite adequar às demandas de cada localidade, sendo que estamos presentes em 56 localidades e 22 países, e uma forte integração global, o que nos permite ter no Brasil ou em qualquer parte do mundo serviços adaptados às necessidades e também trazer novidades para o mercado brasileiro ou o mercado global. Por favor. Obrigado. A IDIADA está capacitada com um time de desenvolvimento de produto que abrange desde a concepção de um produto até a sua validação, abrangendo as fases de desenvolvimento virtual e de testes físicos, sendo eles homologativos ou de desenvolvimento. O time de engenheiros e técnicos da IDIADA está dividido metade para desenvolvimento virtual e outra metade para desenvolvimento físico do veículo ou soluções de engenharia. Próximo slide, por favor. Presente desde 2010 no Brasil e contando com escritórios próximos aos seus principais clientes, a IDIADA Brasil tem se empenhado em aliar o conhecimento técnico disponível no Brasil com as suas várias unidades no mundo, demonstrando uma integração que nos permite ir além e prover serviços diferenciados para o mercado brasileiro. A lista de serviços é muito extensa.
pontuar algumas coisas. Hoje somos mais de 250 colaboradores, sendo que 15% aproximadamente estão direcionados em desenvolvimentos físicos dos veículos, os testes em campo, sejam eles de powertrain, freios, ESC, FOT, durabilidade e outros, e 80% no desenvolvimento virtual, sendo que aproximadamente 15% estão envolvidos na área de simulação virtual, como o Gabriel. Próximo slide, por favor. Hoje o apresentador do webinar será o Gabriel, ele é engenheiro de dinâmica veicular da IDIADA Brasil e tem formação em engenharia mecânica pela Universidade Federal de Lavras. Foi membro ativo da área de chassis da Fórmula C, com a função de projetar e construir várias partes do veículo. Também, como iniciação científica e trabalho de conclusão de curso, desenvolveu o trabalho sobre investigação em análise modal aplicada às estruturas flexíveis, como utilização de modelos utilizando algoritmos de otimização. Pois bem, passo a palavra ao Gabriel. Antes, lembrando que as perguntas devem ser direcionadas no chat e serão respondidas ao final da apresentação. Também enviaremos uma pesquisa de satisfação, que peço a gentileza que respondam, e é anônimo. Gabriel, agora sim é com você. Obrigado, Arnaldo. Bom dia a todos. Bom, hoje eu irei apresentar o webinar com o seguinte tema: a utilização de modelos paramétricos em ambiente de simulação veicular. E antes de eu começar a falar um pouco mais sobre o que é o modelo paramétrico, a sua utilização, é necessário realizar uma pequena introdução sobre simulação virtual em si. A simulação virtual, basicamente, ela já é uma realidade ao longo do projeto, né, dos veículos. Através da simulação virtual, é possível ter uma representação de um modelo físico a ser construído ao longo do projeto, e com isso, né, é realizado uma redução de custo, de tempo no desenvolvimento. Um modelo veicular, ele basicamente tem a função de representar todo o comportamento dinâmico sem a necessidade de construção. E para a construção de um modelo veicular, é possível usar algumas abordagens. Entre elas, né, a utilização de equações paramétricas, mas também existem outros tipos de modelos muito utilizados no mercado. Para fins de comparação, eu apresento aqui um modelo de multicorpos. O modelo de multicorpos é um modelo muito utilizado, que basicamente ele constitui na construção de um modelo através de corpos rígidos e flexíveis. Então, a partir de componentes como buchas, molas, amortecedores, é possível então construir os subsistemas, um subsistema, por exemplo, de suspensão, um subsistema de freio, de powertrain, e com a construção de todos esses subsistemas, né, é possível, então, construir um modelo físico completo. Esse modelo completo construído, ele tem, né, o objetivo de representar um protótipo físico, e com esse modelo virtual construído em software, é possível realizar algumas manobras, né, algumas análises cinemáticas, análises estáticas, quase estáticas e análises dinâmicas, que estão vinculadas com manobras de handling, né, cinemática e compliance de suspensão, manobras de conforto, e também é possível realizar manobras específicas dependendo do projeto. A abordagem de um modelo de multicorpos, ela é uma abordagem um pouco mais complexa se comparado com um modelo paramétrico, justamente porque para a construção do modelo de multicorpos é necessário colocar todas as propriedades de todos os componentes. Então, uma bucha ela tem que ter uma propriedade de rigidez, uma parte de uma suspensão, um link de uma suspensão tem que ter uma propriedade de massa e de inércia.
Então, é contabilizado, né, e o software ele realiza através das equações e soluções dessas equações, né? Então, é possível ter os resultados a partir dessa abordagem. Diferente de um modelo paramétrico que ele tem uma abordagem um pouco mais simples. Então, ele utiliza, né, do comportamento elastocinético da suspensão, que ela é representada através de uma tabela de múltiplos pontos. Então, através dessa tabela, né, que contabiliza todas as curvas cinemáticas e de compliance da suspensão, é possível, então, construir o subsistema de suspensão, o subsistema de steering, né, além de ser necessário, né, a obtenção de propriedades do veículo, né, propriedades de massa, de inércia. Então, nessa abordagem, o modelo paramétrico, ele contabiliza e constrói o modelo completo do veículo através dessas curvas cinemáticas de compliance. Então, como eu disse, é uma abordagem mais simples, né? É uma simplificação de um modelo e justamente essa avaliação através das curvas em um sistema já estabelecidas dá uma velocidade maior de soluções de equações no modelo paramétrico se comparado com o modelo de multicorpos, por exemplo. Então, com uma modelagem mais rápida, uma modelagem simples, só que mais rápida, é possível, então, construir, né, e avaliar diversas performances em tempo muito menor se comparado com multicorpos. Esses modelos, então, essas avaliações, pode ser uma avaliação de handling, uma avaliação de cinemática e de compliance de suspensão, e também é possível realizar o lap time, né, que é o tempo de volta através da modelagem de multicorpos. Então, além do lap time, uma utilização muito importante para os modelos paramétricos é a utilização em simuladores estáticos e simuladores dinâmicos. Essa utilização, né, e abordagem através de modelos paramétricos, justamente por conta da velocidade da solução de equações e sendo assim possível ter em tempo imediato respostas, né, outputs de um sistema através de certos inputs. Então, com a utilização, né, nos simuladores, é possível ter a sensação de um teste subjetivo do carro, né, através de targets objetivos pré-estabelecidos. Então, com isso, a gente consegue, né, ter o simulador um comportamento ali que vai dar para o piloto uma sensação subjetiva de um modelo. E é interessante falar que, para a obtenção desses modelos paramétricos, é possível obtê-lo a partir de 3 abordagens. A primeira abordagem para a obtenção de modelos paramétricos é através de um teste físico experimental, né? Então, é realizado um teste de cinemática de suspensão e de compliance, obtenção dessas curvas, então, construção do modelo paramétrico. A segunda forma é através de uma simulação virtual de suspensão, né? Então, com um modelo virtual já construído, é possível realizar um teste, né, também de cinemática e compliance suspensão, obtenção dessas curvas e construção virtual, né, do modelo. E um terceiro método que está muito relacionado com o segundo é através da conversão de modelo. A conversão de modelo, basicamente, ele constitui de uma forma automática a obtenção dessas curvas de cinemática e de compliance de suspensão a partir de um outro modelo construído. Esse modelo, por exemplo, pode ser um modelo de multicorpos, né? Então, aqui o software ele está encarregado de realizar todo o teste de suspensão através de um assembly de uma montagem de suspensão.
Então, é possível realizar obter todas essas curvas, né? Então, com isso, é possível a construção de um modelo paramétrico através da conversão. É importante frisar também que a conversão ela depende muito, né, dos parâmetros estabelecidos. Esses parâmetros estabelecidos dependem, né, do usuário, né, e do procedimento todo que vai ser abordado durante a conversão. A partir da conversão de modelos, o modelo paramétrico construído, né, ele tem que representar o modelo de multicorpos, né, que não faz sentido se o modelo paramétrico não tiver uma boa correlação com um outro modelo, né, um modelo de multicorpos, por exemplo, que, por exemplo, vai estar atrelado diretamente com um protótipo físico. Então, essa modelagem, essa conversão, ela tem esse objetivo, né, além da conversão, tem que realizar uma boa correlação. Com assim, né, a utilização no simulador ela vai ter a melhor representação de um modelo físico, dando ao piloto assim o melhor teste subjetivo possível. A modelagem paramétrica, através dela também é possível realizar diversas tipos de manobras, né? E aqui, o vídeo da esquerda, a gente apresenta a construção de uma pista, né? Com alguns parâmetros específicos. E aqui, nesse caso, colocamos também uma zebra, né? Para estar representando todo o comportamento ali de uma pista. Plotando em tempo real também a aceleração lateral desse veículo, né? E já do lado no vídeo à direita, conseguimos ver a diferença, né, do tempo de volta de dois modelos. Um modelo que tem forças aerodinâmicas ligadas e outro modelo que tem forças aerodinâmicas desligadas. Aqui a gente consegue ver uma grande diferença, né? Só que com essa grande diferença que a gente consegue ter uma representação real de um modelo físico que vai ser construído, né, ao longo do projeto. Então, através dessas equações e de todos esses modelos, essas análises construídas, é necessário ter a melhor representação física possível do projeto. E toda essa abordagem, né, de modelos paramétricos, ela está diretamente atrelada com todo o processo de desenvolvimento de atributos. A modelagem paramétrica ela vai auxiliar, né, ao longo do projeto a construção de uma simulação virtual e depois vai estar atrelada diretamente com a avaliação, né, em um simulador dinâmico, simulador estático. Eu irei abordar um pouco mais para frente, mas aqui, basicamente, aqui a gente tem um processo, né, que vem desde um benchmarking, né, para obtenção dos targets ali de início de projeto até uma validação em veículo completo. Aqui na curva em V, a gente começa abordando, né, então, em um veículo completo através de definição de alguns targets. Esses targets de veículo completo, eles são definidos através de algumas obtenções de métricas de alguns veículos de outras marcas, né? Então, é possível ter toda essa definição, além de alguns atributos um pouco mais técnicos, mas também aqui que entra a parte da sensação que o cliente irá sentir, né, do seu projeto. Então, através do feedback do cliente, como um carro confortável, um carro com uma boa performance em curva, aqui são definidos todos esses targets que irão ser desdobrados, né, através do target cascading. Então, há um desdobramento de metas, né? Então, com esse desdobramento de metas, a gente consegue, em nível de sistema, estabelecer
os procedimentos através das análises, justamente para definir, né, um comportamento, né, de suspensão. Nesse caso, a suspensão é um sistema que vai ter um maior impacto, né, na parte de handling, de conforto. Então, através aqui da definição dos targets de suspensão, é possível, né, fazer uma comparação e manter todos esses targets de nível de veículo completo. Depois, né, de uma definição, de uma análise, de um estudo em nível de sistema de suspensão, né, definição de, por exemplo, com uma aplicação de uma força lateral, o meu esterçamento de roda ele vai ter um certo ângulo. Então, aqui, que vai ter um certo impacto, né, em nível de veículo completo, aqui é definido isso, e depois é definido em nível de componente, como que para esse esterçamento, uma bucha no tie rod, ele tem que ter certa rigidez. Então, aqui vocês veem que todo esse procedimento, né, desde nível de veículo completo até nível de componente, eles têm total dependência um do outro, né? Com um nível de componente, a definição de uma rigidez de bucha ou de um hardpoint de uma suspensão, depois disso é realizado, né, uma validação de componente. Essa validação de componente ela pode ser através de um método de elementos finitos, por exemplo, uma análise de elementos finitos que vai ter um comportamento, né, uma validação desse componente. Depois disso, depois dessa validação de componente, então realizado uma validação em nível de sistema. Por exemplo, aqui pode ser feito um teste, né, de cinemática e de compliance de uma suspensão já construída, e depois disso é realizada, então, uma validação agora em nível de veículo. Então, essa validação em nível de veículo, basicamente, ela vai abranger todo esse processo, né, ao longo do V, em que aqui então, validado essas análises pré-realizadas, e essas análises que têm total impacto agora também no teste subjetivo que o cliente vai sentir, né? Toda essa sensação que o cliente vai sentir. É importante abordar essa avaliação subjetiva né, desde o cliente até atributos de engenharia. Essa avaliação ela é dividida, né, em 3 níveis, sendo o primeiro nível um atributo do cliente. Então, um carro que ele tem um bom conforto, é um carro que ele tem, né, um bom comportamento em curva, é um carro que é fácil ali de esterçar. Então, todo esse feedback do cliente, ele é atrelado, então, aqui em nível 1, atributos de nível 1. Já os atributos de nível 2, eles são atributos um pouco mais técnicos, se comparado com atributos de cliente, né? São atributos de experts. É claro que alguns clientes podem ser experts, só que aqui no nível 2, uma avaliação que para o cliente ele é um carro confortável, aí você já consegue avaliar agora com um carro com um bom conforto em baixa frequência, em alta frequência. Então aqui você consegue ter uma avaliação um pouco mais técnica e mais ainda, né, no nível 3, em que toda essa avaliação subjetiva, ela começa a ter agora uma avaliação um pouco mais objetiva, através de números, né? Então, em atributos de engenharia, que é o atributos de nível 3, agora um carro que tem, né, um bom comportamento em baixa e em alta frequência, agora ele consegue ser atrelado de 0 a 3 Hz, você tem um bom pico, né, você tem uma boa magnitude. Então, aqui, todos esses targets, né, eles são atribuídos ao projeto, e também todos esses targets,
né, no início ali do nosso V, do nosso desenvolvimento, ele é então obtido através também de benchmarking e através de toda essa transição, né, de avaliação subjetiva desde cliente até agora atributos de engenharia. Então aqui a gente consegue definir todos os targets necessários para o desenvolvimento de projeto, e é justamente que as equações paramétricas e um simulador dinâmico entra. Aqui a gente consegue ter agora uma sensação de todos esses targets objetivos. No simulador, ele tem agora uma sensação, o piloto ele consegue ter uma sensação do um target mais subjetivo. Então, se um projeto ele tem determinado target, né, de conforto ou de handling, o piloto ele consegue dar o feedback para os engenheiros, para toda a equipe, de como isso pode ser alterado, se isso tem uma avaliação boa, sem a necessidade de construção física. Então, com isso, a gente consegue, né, tá otimizando tempo, tá otimizando dinheiro, sem necessidade da construção física, porque imagina se uma bucha, uma avaliação de uma bucha com diferentes rigidez, se fosse necessário a construção física de todos esses tipos, todas essas avaliações. Então, não faz sentido, né, gastar tanto assim, sendo que através de um simulador você consegue ter essa sensação, o piloto consegue dar esse feedback. Então, basicamente, através, né, de um simulador dinâmico, nesse caso aqui, o simulador dinâmico, ele é constituído por um hexapod, em que com esse hexapod, né, essa base, ele consegue ter uma movimentação ao longo do plano. Essa movimentação, ela é realizada através de atuadores, nesse caso, e que em cima do hexapod, né, existem alguns atuadores que são responsáveis pela movimentação da carroceria. Então, todo esse conjunto, incluindo a tela, né, na frente do piloto, eles vão dar uma sensação da realidade, uma sensação de um protótipo físico sem a necessidade, né, de construção. Aqui, em tempo real, o piloto consegue ter toda a avaliação, toda a performance de handling, toda a performance de conforto do projeto, né? É claro que existe um limite para todo esse simulador dinâmico, só que aqui ele tem a abordagem de demonstrar de maneira realista a sensação de como o piloto estaria dirigindo numa pista ou numa cidade. Então, com isso, a gente consegue, né, reduzir o tempo de teste e reduzir também o gap entre teste e simulação virtual, né? A gente consegue estar atrelando as duas coisas através de um simulador. E é interessante falar também que, através do simulador, é possível realizar diversos testes, avaliações de pneu, de tunagem de chassis, desenvolvimento de ADAS, uma comparação de modelos também, né? Um setup de corrida, tudo isso, né, pode estar atrelado ao longo do desenvolvimento do veículo. E um ponto muito interessante, muito utilizado também no simulador, é o treinamento de pilotos. Então, né, é possível ter todo essa correlação entre um modelo virtual físico ou utilizando um modelo paramétrico ou utilizando uma abordagem de modelo multicorpus, então reduzindo esse gap entre simulação virtual e teste físico através do simulador. Algumas análises no offline, né, através das simulações virtuais,
algumas análises elas não são muito bem identificadas. Essas pequenas diferenças em alguma análise, ele pode ter uma grande influência no teste subjetivo, né, que só é possível através de um simulador. Então, através de um simulador dinâmico, o piloto ele consegue ter, né, a sensação ali da diferença, por exemplo, de uma modificação numa rigidez de uma bucha, de uma modificação, né, de uma mola ou de algum hardpoint no modelo. Então, sem a necessidade de construção física, ali o piloto, através do simulador, né, ele consegue ter toda essa sensação e dar ao time todo o feedback. Isso economiza um tempo absurdo, né? Porque basicamente em tempo real ali ele consegue já falar para o time de engenharia todo o feedback, assim, tomando iniciativa se deve ou não seguir com determinada bucha, com determinada modificação, né? Então, essa diferença entre o offline e o simulador e o real, né, e o teste subjetivo, ele é identificado através do simulador, né? Então, aqui nesse vídeo, a gente consegue ver um teste entre simulador e o físico, mostrando essa diferença e essa correlação das duas partes. Então, a Ediada, ela desenvolve, ela tem um simulador que está aqui desenvolvendo um teste de conforto, no caso. Então, através, né, de um modelo dinâmico atribuído no simulador, é possível ver em tempo real todas as métricas, né, pré-estabelecidas. É importante falar também que em tempo real é possível realizar tunagens, né, de diversos componentes de mola, de amortecedores, de barra anti-rolagem, mostrando justamente essa correlação, né, de uma pista real e essa pista real simulada através, né, do simulador. O simulador ele consegue, né, demonstrar toda a parte de handling. Então, o piloto ele tem uma boa sensação de todo o handling, né, do veículo, mas também a parte de conforto em baixa e em alta frequência, o simulador ele consegue demonstrar bem. É claro que tem, né, um certo limite de até 50 Hz, mais ou menos, para a parte de conforto. Só que com isso, o simulador, né, dinâmico aqui nesse caso, ele já consegue ter, o piloto ele já consegue ter através do simulador todo esse feedback, tanto de conforto como de handling, né? Então, um ponto importante é que a Idiada, ela teve uma parceria com a Mahindra, que a Mahindra, nesse estudo de caso, ela contatou a Indiada para ter uma parceria no desenvolvimento de um projeto deles, que é o XUV-700. O XUV-700 ele seria o sucessor de um outro projeto desenvolvido pela Mahindra, que é o XUV-500. O XUV-500 ele não teve, né, um bom feedback do mercado, a parte de handling, de conforto, foi um veículo muito ruim, e que com esse XUV-700 agora a Idiada, utilizando o simulador, ela teve aqui uma parceria com alguns objetivos, né, de melhorar essa performance dinâmica do projeto. Também teve o objetivo, né, de reduzir o tempo de projeto para 30 meses, né, desde o kickoff até o lançamento, e com isso reduzindo em 25% o, o custo relacionado com
o teste físico, né? E algumas tunagens de handling, de conforto. Então, com isso, a gente consegue ver o projeto, né, do XUV 700 aqui. Ele é um SUV e ele tem, né, como flagship o veículo principal da Mahindra. Ele foi lançado em agosto de 2021, tem um custo entre 16.300 e 30.200 euros. E a suspensão que ele utiliza é uma McPherson na frente e um Multilink na traseira. Através, então, do simulador em parceria com a Ediada, todo esse processo, né, desde desenvolver um, um modelo, né, paramétrico ou através de uma conversão de modelo ou através de algum teste virtual. Então, com obtenção desse modelo paramétrico e a utilização do simulador, né? O simulador aqui, no caso, foi utilizado em 22 dias, com uma avaliação de mais de 450 setups, reduzindo em 35% o tempo de tunagem, né? E uma redução de 30% do protótipo. Então, as equações paramétricas em conjunto com o simulador aqui, a gente conseguiu ter em 100% de utilização, né, virtual, tanto como um CAI offline, como a utilização do simulador nos hardpoints. Aqui não tem testes físicos para é, para a definição desses componentes, né, dos hardpoints. Então, teve 100% de virtual com um incremento de 20% da utilização no simulador. Já para buchas, foi utilizado, né, 85% de virtual, né, com um acréscimo de 25% do simulador. Molas e barra anti-rolagem com um acréscimo de 35% no simulador, né? Amortecedores 20% e a parte de steering 25%. Então aqui é importante notar que o simulador ele esteve no projeto, né, no desenvolvimento do projeto, e isso teve um grande impacto no produto. O produto ele teve uma boa aceitação, né, do mercado, uma boa avaliação. Então, aqui na tabela a gente consegue ver que para a parte de conforto, o XUV 700 ele teve, né, algumas notas até melhores com concorrentes europeus ou locais. Todos esses para conforto, estabilidade, handling, steering, o XUV 700, né, ele teve uma grande melhoria em comparação com seu antecessor, XUV 500, e também ele tem uma boa nota, né, se comparado com europeus também para todas essas classificações. O XUV 700, né, ele ganhou como carro do ano de 2021. Ele teve em 3 horas cerca de 50 mil reservas, né? Ele teve uma boa avaliação de críticos. Na revista Autocar India, aqui fala que ele teve uma grande melhora se comparado com o XUV 500, o seu antecessor, na parte dinâmica, que esse foi um dos objetivos, né, do seu, da sua parceria com a Ediada. Então, com a utilização do simulador que está atrelada, né, com as equações paramétricas, e em parceria com a Ediada, a gente conseguiu estar desenvolvendo aqui todo um modelo, um projeto com uma boa aceitação no mercado e do cliente. Tudo isso foi possível também justamente por conta do simulador, das avaliações dos dias gastos, né? Então, reduzindo custo, reduzindo tempo de projeto e tendo uma boa qualidade ao longo, né, do desenvolvimento aqui do XUV 700. Bom, com isso eu encerro minha apresentação, né, e a gente agora parte para perguntas
discussões. Gabriel, parabéns pela apresentação. É um tema atual e o exemplo de um caso real só vem a reforçar que a IDIADA é um parceiro de desenvolvimento de engenharia que tem uma presença global e soluções adaptáveis aos seus clientes. Os números de entre 35% e 30% são bastante importantes e relevantes no desenvolvimento de produto. Acho que toda a indústria busca isso, economias. Nós tivemos o German, que fez uma pergunta que o Cristiano acabou respondendo, sobre benchmarking, se temos dados de benchmarking. Gostaria de informar a todos que a IDIADA tem uma página na internet, que é a www.digitalsolutions.aplusidiada.com. Vou estar compartilhando aqui no chat, novamente, onde nós temos os modelos de alguns veículos, os benchmarking de alguns veículos, voltado para Vehicle Dynamics. O BMW iX3, Hyundai Ioniq 5, Kia Sorento, Ford Focus C519, Volkswagen Golf e o BMW 320, além de outras soluções que nós podemos aportar. Fiquem à vontade para consultar. Também ele fez uma pergunta sobre o Drive Simulator. A IDIADA tem dois, um na China e outro na Espanha. Eu tenho algumas perguntas aqui, Gabriel, gostaria de dividir com você para aprimorar o conhecimento sobre esse tema. Qual é a dispersão entre o modelo multicorpus e o modelo Car Real Time, CRT? Tá, com uma conversão de modelo, né? Bom, o CRT, para quem não sabe, é o Car Real Time, que é um software da ViGrade que ele utiliza, né, de equações paramétricas no seu desenvolvimento. E através de uma conversão, né, depende muito dos parâmetros de conversão, mas dependendo dos parâmetros, ele pode ter uma pequena dispersão de resultado, né? Normalmente em regime permanente ele fica abaixo dos 5%, né, de algumas métricas aí, mas é possível garantir que ele tem uma boa comparação ali de modelos, né, de resultados de modelos. Ok, obrigado. É possível notar algum delta ou comportamento não esperado através do simulador comparado com a análise offline? Sim, algum pequeno delta, né, no offline, por exemplo, ele pode ter um grande impacto no simulador, né? O piloto ele pode sentir o subjetivo, né, desse pequeno delta. Então, mesmo que seja insignificante no offline, talvez através, né, do simulador, o piloto ele consiga tá sentindo isso e possivelmente pode ser, né, que tenha uma grande diferença sim no subjetivo. Ok, uma última pergunta aqui que eu tenho. Com relação à diferença entre os modelos multicorpos e paramétricos, quais parâmetros conseguem ser bem correlacionados nos modelos paramétricos e quais são as informações perdidas no processo de conversão do multicorpus para paramétrico? Tá, isso vai depender muito de uma conversão, por exemplo. Se na conversão os parâmetros eles forem bem definidos, como por exemplo toda a parte de deslocamento de roda, ou isso tudo pegando, né, todo o transiente ali de todos os componentes, né, das buchas, da cinemática e de compliance de suspensão, se for realizado um procedimento de conversão correta, os dados eles são bem correlacionados, não tem muita dispersão, mas se durante o processo de conversão, né, não for atrelado todo o comportamento transiente do veículo de multicorpos, por exemplo, aí o modelo paramétrico ele não vai ter um bom comportamento, vai ter dados perdidos, então né, isso vai
vai estar totalmente resultando num comportamento ali não condizente no simulador também. Então, depende muito do processo de conversão de modelo. Ok, Gabriel. Sem mais perguntas, nós não tivemos as perguntas no chat. O German colocou uma pergunta aqui sobre quando teremos os modelos aqui do Brasil, né, da América Latina, os dados de benchmarking. Depois podemos responder isso separadamente. Qualquer outra pergunta que vocês tiverem ou dúvida, nós estamos à disposição para responder via e-mail ou uma apresentação dedicada para a necessidade de vocês. Eu agradeço a todos a disponibilidade de participar desse webinar. Reforço o pedido de desculpas para quem entrou antes das 9h, pois houve um erro no nosso convite, o que causou inconveniente, mas agradeço terem permanecido. Chegou uma última pergunta aqui, que gostaria só de finalizar, para não deixar o Robson no Driver Simulator. É possível considerar fatores climáticos, como chuva? Olha, você consegue ter uma simulação, por exemplo, de uma pista molhada. É possível ter uma experimentação ali, colocar toda essa condição de pista molhada. Então sim, né? Porque é o que vai estar influenciando no comportamento do veículo no simulador. Então sim, consegue ter realizar toda essa condição através, né, da pista a ser testado. Sim, a Idiada também tem pistas que são com lâmina d'água e também simulando chuva e vento, né, em condições climáticas adversas. Bem, agradeço a todos a participação. Ficamos à disposição para qualquer necessidade ou explicação adicional. Gabriel, mais uma vez, muito obrigado pela sua disposição em estar fazendo essa apresentação e demonstrando um pouco do seu conhecimento e um pouco das soluções Idiada para o Brasil. Eu que Um abraço a agradeço. todos. Um abraço a todos. Obrigado.